Uma narrativa que não tem compromisso com narrativa? Um gênero literário que também é jornalístico? Meus amigos, a crônica é um dos gêneros textuais que gera mais dúvida. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver um método para que você construa a sua crônica. Roda a vinheta! Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Crônica. Um texto que vive na fronteira entre a literatura e o jornalismo. Sim, a crônica nasceu em pequenas notas de jornal, mas aos poucos foi se transformando. No começo, ela era bem informativa, mas depois deixou de apenas relatar um fato para recriar um fato. Neste vídeo, iremos mostrar um caminho para que você possa construir a sua crônica. Então, vamos lá! Podemos dizer que a crônica é um comentário do cotidiano, acrescido de reflexões e envolvido por uma linguagem estética. Entenda estética aqui, linguagem estética, como uma forma de se expressar que visa atrair o leitor, trazendo uma beleza textual. Desse modo, a crônica sai da linguagem puramente jornalística para uma linguagem artística. A crônica trabalha com o circunstancial. As circunstâncias são as particularidades de um evento, o clima, local, a expressão das pessoas, as condições de um incidente e muito mais. Desse modo, o cronista deve usar a sua sensibilidade para ver detalhes que possam gerar algum sentimento no leitor. Antes de escrever uma crônica, temos que observar 3 objetivos básicos na mensagem desse tipo de texto. Os objetivos da crônica são ensinar, comover e divertir. Ele não precisa estar necessariamente todos esses objetivos dentro de uma crônica, mas você pode combiná-los dentro do seu texto. Por exemplo, ensinar aqui não é ensinar de forma didática, um ensino formal de escola. É ensinar coisas importantes da vida. Comover, gerar um sentimento, algo que faça a pessoa se sentir emotiva. E também divertir. Tem crônicas humorísticas que visam apenas divertir as pessoas e também ensinam coisas sobre a vida. Para escrever uma crônica, vamos dividir em 3 etapas. A primeira etapa é a escolha do fato. Para escolher o seu fato, você pode buscar ele, por exemplo, na atualidade. Sim, em notícias que você vê todos os dias na internet, na TV ou no rádio. Pegue as notícias que chamaram mais atenção. E em qual contexto temático eu coleto essas notícias? Bom, você pode coletá-las no contexto político. Nós tivemos agora as eleições. Daria uma crônica excelente sobre essas eleições que foram muito diferentes. Você pode também coletar no esporte, num jogo que você assistiu ou num evento esportivo como as Olimpíadas. Aí você faria uma crônica esportiva. Por último, você pode coletar no fato cultural que chamou a sua atenção, como o incêndio do Museu Nacional, que provocou uma comoção nacional por causa das obras de inestimável valor que foram perdidas naquele local. Podemos retirar também o nosso acontecimento da nossa rotina do dia a dia. Você pode refletir sobre aquilo que você faz todos os dias, coisas simples mesmo, como molhar as plantas, cuidar do cachorro, levar os filhos para o colégio, fazer uma prova, coisas que você faz normalmente no seu cotidiano. Quando fazemos a mesma coisa todos os dias, conseguimos extrair reflexões que os outros, que não participam de nossa rotina, não conseguem. É o valor do circunstancial. O importante é que o fato escolhido desperte a sensibilidade de quem vai escrever.
Como exemplo, vamos utilizar aqui a crônica de Beatriz Xavier Flandoli, chamada Cobras e Lagartas. Vamos ver. Cobras e lagartas. Sigo com minha mangueira agradando as plantas. As orquídeas estão lindas. Algumas já floriram. Outras soltam folhas novas, verdes, fortes. Muitas delas gostaram dos lugares que lhe escolhi. As que não gostaram, troquei. Uma delas não suportou e ameaçou fenecer. Forneço-lhe água com cuidado e constância, na esperança de convencê-la. Força, pequena! Vamos! Vamos! Lentamente aparecem pontos verdes entre as raízes secas. Vejo uma cobra entrando no jardim e se perdendo na ramagem. Sinto medo de chegar até a árvore em que a orquídea vai se convencendo a sobreviver. Calço botas e me encho de coragem para continuar me aproximando. Nem sinal da cobra. Chego ao coqueiro e vejo uma lagarta verde subindo por ele. Disparo um jato forte de água e a lagarta cai. Levo o jato para outra planta, mas olho para trás. A lagarta está pondo a cabecinha para fora da água empoçada. Volto ao pé do coqueiro, aumento o jato e luto covardemente com a lagarta, até vencê-la à força da água. Perceba que o fato narrado traz uma pessoalidade, uma subjetividade da cronista. Há uma troca de sentimentos entre a pessoa e as plantas. Então, nós percebemos que não é um simples relato de um fato, uma rotina do dia a dia. É uma recriação dessa rotina, trazendo a sensibilidade do cronista. Chegamos à segunda etapa. Em nossa segunda etapa, você deve formular pensamentos a respeito do fato que você relatou. Aqui, iremos mostrar algumas perguntas que vão ajudar você a escrever esses pensamentos. Primeiro, qual é a primeira ideia que vem à mente quando penso nesse fato? Olha, não se preocupa aqui com correção gramatical nem textual. Você pode também responder com outras perguntas. Olha, não sei por que vem na minha mente quando penso nesse fato. Aliás, por que eu penso nessas coisas? Na realidade, eu não gostaria de pensar. Escreva, solte a sua caneta e a sua mente nesse momento. Pode responder, então, uma pergunta com outra pergunta. Segundo, ao saber desse fato, o que eu senti? Nostalgia? Uma saudade? Tristeza? Alegria? Angústia? Medo? E por que eu vivenciei esses sentimentos? Explique também. Então essa é a hora de você falar. Quando eu lembro desse fato, eu sinto uma saudade. Uma saudade de um tempo que acontecia isso, isso e isso. Explique, detalhe bem nessa resposta. Por último, o que esse fato tem a ver com a realidade das pessoas? E aí você pode explicar. Olha, esse fato é importante. Ele tem a ver com isso, isso e isso que as pessoas vivem todos os dias. Terceira etapa. Bom, chegou a hora da gente estruturar a nossa crônica. Estruturar é pensar no começo, no meio e no fim do nosso texto. Para isso, vamos pensar em 3 elementos básicos da estrutura de uma crônica: o acontecimento, as circunstâncias e as reflexões. Como a crônica é um texto literário também, a ordem em que esses elementos vão estar pode variar das mais diferentes possíveis, de acordo com a inspiração do cronista. Aqui daremos 2 sugestões. A primeira sugestão funciona assim. Primeiro, você relata o acontecimento e as circunstâncias, trazendo os sentimentos que brotam desse relato. Em seguida, você traz as reflexões a respeito desse acontecimento até o desfecho final. A crônica que estamos usando de exemplo aqui neste vídeo utiliza dessa estrutura.
A segunda sugestão para poder construir a sua crônica começa com uma reflexão inicial. Em seguida, você vem trazendo o acontecimento e escolhe, no relato desse acontecimento, uma circunstância que desperta um sentimento em você. Mostre esse sentimento, explique sobre ele. No fim, você relaciona esse sentimento com a reflexão que você colocou no início do seu texto. Para escolher como será o começo, o meio e o fim do seu texto, dê uma boa lida nas respostas da segunda etapa. De que maneira a resposta número 1 entrará no seu texto? E a 2? Esse é o momento de você escolher. Vamos ver, por exemplo, na crônica que trouxemos aqui para este vídeo. O que a cronista sentiu quando entrou uma cobra no seu jardim? De que maneira ela foi afetada quando precisou matar uma lagarta com um jato de água? Aliás, o mesmo jato de água que ela usou para poder cuidar de suas plantinhas. As respostas dessas perguntas gerarão reflexões importantes para o desenvolvimento da crônica. Apesar de apresentar as impressões pessoais de quem escreve, a crônica sempre aponta para um final que traz uma ideia universal. Então, no final de nosso texto, devemos pensar de que maneira esse acontecimento se relaciona com a vida. Não podemos esquecer também que a crônica é envolvida por uma linguagem estética. Por isso, elementos como humor, ficção, poesia, entre outros, são muito importantes na constituição de nosso texto. Veja, por exemplo, na crônica que trouxemos. Será que realmente uma cobra entrou no jardim daquela moça? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Mas podemos pensar que talvez seja o elemento de ficção que ela introduziu no relato do seu acontecimento. Agora, vamos ao exemplo. A lagarta começa a boiar sem vida na poça. A vitória começa a pesar amarga em meus ombros. Seria uma borboleta a caminho da transformação? Um coqueiro daquele tamanho precisava ser defendido tão ferozmente? Ou todo o seu verdejar seria devorado pelo verde de uma única lagarta? Se busco aprender com a natureza, por que interrompi seu ciclo naquele corajoso verdor que sabe caminhar? Por que fazer perguntas que não têm respostas? Isso só soa bem em Sócrates e Neruda. Em mim, só gera angústia. Talvez por não saber esperar, já que as respostas não se forçam, se encontram. Nós temos vários tipos de crônica, como a crônica jornalística, a crônica humorística, a crônica poética, dentre outras. Você pode começar a escrever a sua crônica com algum fato da sua rotina. Em seguida, você pode partir para as notícias que te chamam a atenção, que te provocam alguma sensação. Como a crônica nos leva a refletir sobre a vida, ela é uma ótima ferramenta para o autoconhecimento. Então, escrever crônicas nos ajuda a amadurecer. Agora eu gostaria de ouvir você. Que assunto daria uma boa crônica hoje? Deixe nos comentários. Você pode mandar um e-mail e também entrar nas nossas redes sociais. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima!